Acho que o Galo tá com cara de Galo e Flamengo já nas oitavas. Não queria, tá? Não queria, mas acho que o Galo já pega o Flamengo. Passa um só. E aí, confronto brasileiro, você sabe o que pode acontecer, né? Tem que fugir do Flamengo, né? E o Botafogo é brasileiro, tá crescendo e tudo mais, mas o Flamengo é o bicho-papão desse pote 2, hein? A gente tem que evitar completamente o Flamengo, que pra mim é um dos favoritos mesmo, estando no pote 2. Né? Não evita mas o não Flamengo. Pode escolher, não pode escolher brincadeira da parte, mas evita o Flamengo e o Tadieres. Nação flamenguista, sejam todos bem-vindos ao canal Fla News, né? Canal isso voltado para as principais notícias do Mengão. Hoje, mais uma vez, mais um corte aqui. Já quero deixar aqui créditos ao vídeo. Jogo aberto, ESPN Brasil, link na descrição. Vamos ver o que os comentaristas estão falando aí de um possível duelo, né? Flamengo e os seus demais rivais, né? Atlético Mineiro, São Paulo, Palmeiras, né? Ninguém quer pegar o Flamengo, pessoal. Ninguém quer pegar o Flamengo. Todo mundo com medo, todo mundo se tremendo. O Flamengo está numa crescente e os demais não apresentam nada, né? A realidade é essa, né? A destacar que ainda tem a janela do meio do ano, onde o Flamengo pretende ir forte, né, atrás de Michael, Danilo, sem contar que Fabrício Bruno não vai, né, vai ficar. Aí tem Fabrício Bruno que não vai, é um reforço. Michael, Oscar, Danilo, né, então são vários jogadores que podem chegar no Mengão. Vale destacar que só volta em agosto, né, a fase das oitavas, então é muitas águas para rolar. E os demais times em queda. Ninguém vê um time jogar bem, né? O Palmeiras, que era o bicho-papão, que a imprensa paulista dizia, não joga futebol. Todos criticando agora, né? Pois é, quando vinha ganhando, mesmo sem jogar nada, com lateral, lançado na área, fazia um gol de cabeça, a imprensa passava um pano. Parece que eles não aguentam mais, né? Agora começou a surgir as críticas para os palmeirenses, né? E agora a mídia começa a discutir, né? Não quer pegar o Flamengo no pote 2, né? Todos fugindo do Flamengo. O Flamengo hoje colocando terror nos seus principais adversários. A gente sabe por quê, né? Vem uma crescente, a tendência é evoluir, a tendência é melhorar e a tendência é fazer uma fase final de Libertadores muito boa, né? Então é isso, vamos trazer o corte, mais uma vez, crédito, jogo aberto e ESPN Brasil. Vamos ver o que os comentaristas estão falando e no final eu deixo minha opinião, nação. Vamos lá. Jogo aberto, mas olha só, quem diria, os brasileiros, um olhando para o outro, será que é o Atlético, será que é o Palmeiras, será que o São Paulo vai chegar, Fluminense atual campeão, e quem ficou com a primeira colocação geral da fase de grupos? River Plate de Miguelito Borja, que está renascendo com a camisa do River, com o Michelis. Agora, desse desenho aqui, eu queria que cada um de vocês destacasse algo que foi mais interessante, que chamou a atenção nessa primeira fase da Libertadores. Começa com você, Capela. Renata, decepção. Flamengo, não existe Flamengo com o orçamento que tem, esse é o segundo colocado do seu grupo. Agora, fato positivo, o Bolívar, viu? O Bolívar que na temporada passada surpreendeu o meu Atlético Paranaense, que assim, há uma máxima no futebol. Na altitude os caras jogam demais. Depois foi eliminado pelo meu Inter. Exato, quando vem pro nível do mar não jogam absolutamente nada. O time do Bolívar do ano passado para eles deu uma boa melhorada, um time muito bem organizado. E olha, a nível do mar eles estão fazendo um jogo muito correto. E lá em cima, então, olho nesse Bolívar aí. Ganharam de 4 viu? Do Palestino no Chile, Exato. Tem Grupo Siri. Olho nesse Bolívar aí, tô preocupado com eles. E vocês, Garbi? Não, o Corinthians não tá. São dois times. Desculpa, eu confundi. Ele tá saidinho, tô gostando desse Juventus. O Corinthians não tá. Perdão, Ronaldo, sem querer. Não, desculpa, não, mas o Corinthians eu ia destacar, só que não achei ali na tabela. Não, pra mim, além dos times brasileiros, é LDU e Del Valle, né? São duas equipes assim, todo mundo também tinha uma expectativa muito grande e fizeram uma fase de grupos pífia, porque foram campeões da Sul-Americana nas últimas temporadas e não jogaram nada nessa Libertadores até aqui. Dedê. River Plate, pra mim. Porque ultimamente, nas últimas Libertadores, os times, tanto Boca quanto o River, tinham perdido força dentro da Libertadores e parece que esse River Plate voltou a ser o River de algum tempo atrás. Num grupo que tinha Nacional do Uruguai, Libertad, não era tão simples assim. Chiquito. O Fluminense, né, o atual campeão, que poderia sofrer aquele desgaste dos metais, né, no ano subsequente, mas continua se reforçando, já renovou o contrato do Diniz até o fim de 25, deu uma osciladinha, mas já voltou a se recuperar e está entre os primeiros colocados. E no grupo do Grêmio ali, tirando o Grêmio, que ainda tem jogos a fazer, o Achipato acho que foi uma surpresa
surpresa, o Estudiantes já está eliminado e o The Strongest fez campanha, não só na altitude, mas também, né, conseguiu um empate no Chile lá contra o Aspado, fez 10 pontos e já está classificado também. Eu achei que o Capelli ia falar que o Fluminense também estava na mesma batida do Palmeiras pro Fluminense, por exemplo, foi engolido pelo Corinthians aqui, o Fluminense para ganhar do Aliança Lima, engolido. Foi bem. Foi bem? Gostei. E aí vai jogar com o Aliança Lima no Maracanã e sofre duas vezes o time peruano na frente, então eu acho que o Fluminense é um que precisa oscilar menos. Thiago Silva chegando. Ronaldão, pra você, ou decepção ou algo legal? Eu ia falar do São Paulo, mas eu vi o Cobressal ali. Olha o que... Vai estar no mesmo naipe, na próxima fase já não está mais. Cobressal e São Paulo já não vai estar mais na próxima fase. Então isso me chamou muita atenção. Mas Subeldia não perdeu nenhuma ainda. Seu time... Subeldia não perdeu nenhuma Você ainda. acredita que no mata-mata se perder uma pode estar fora? Você acredita ou não? Eu não queria nem te falar isso. Acredito. Eu vou te falar. Vocês vão deixar assim? Agora sim, mas a verdade, a verdade. Ai, não dá pra falar a verdade. Fica por aí, Rona. Voltamos. Os potes da Libertadores em 1 e 2. De um lado, os primeiros colocados de cada grupo, de outro, os segundos que não são tão segundos assim, não é? Everton, Guimarães. Aqui a gente tem de um lado aqueles que conseguiram a supremacia nos seus respectivos grupos. Só que no outro lado tem, por exemplo, Botafogo, Flamengo, Peñarol. E aí, Everton, você que acabou também perdendo pro Peñarol aí em Minas com um dos seus times. Então, Renata, tá fedendo um confronto novamente entre Atlético e Peñarol. Agora, se você perguntar pra mim, Everton, se você pudesse escolher, aí eu escolheria o Colo-Colo, hein? Aí é delicinha. Só que nem isso é garantia, porque quem comanda o Colo-Colo, por exemplo, é o Almiron, que chegou na final da Libertadores diante do Fluminense, só que era o técnico do Boca Juniors. Exato. E aí, Ronaldão, você que tá olhando bem profissional, sem elementos emocionais. Sem preocupação nenhuma. A verdade é assim, olhando esses potes, né? Eu analiso aqui 2 times que eles sempre se enroscam no começo dessa competição, depois começam a fazer a diferença. Tem time aí que não perdeu ainda, mas se perder uma pode ficar de fora. Ainda mais agora nessa próxima fase. Então, olhando assim o Tajeres, São Lourenço, vou colocar mais um, o Peñarol, que pode surpreender. Agora os demais não, podem vencer aí com tranquilo. Menos o Bolívar também, acho que foi outro que, né, destoou um pouco por ter altitude e, mais uma vez, acaba entrando no pote 1, mas os demais ali que podem fazer um negócio diferenciado, vamos dizer assim, inesperado, vamos dizer assim, nessa competição, é o Tajeres, pra mim, né? São Lourenço e Peñarol, que não foram tão bem nessa fase. Agora, Chiquito, chama atenção o Botafogo crescendo de produção e o Flamengo nesse pote 2. Ninguém gostaria de pegar essas equipes brasileiras, por exemplo. Eu tava pensando nisso, tem que fugir do Flamengo. Mas, acho que o Galo tá com cara de Galo e Flamengo já nas oitavas. Não queria, tá? Não queria, mas acho que o Galo já pega o Flamengo. Passa um só. E aí, confronto brasileiro, você sabe o que pode acontecer, né? Galo e Flamengo? Galo e Flamengo. Eu acho que tá com cara de um Galo e Flamengo. Você está impetuoso. Galo e Flamengo já. É uma pena, porque um dos dois acaba caindo, mas tem que fugir do Flamengo, né? E o Botafogo é brasileiro, tá crescendo e tudo mais, mas o Flamengo é o bicho papão desse pote 2, hein? Sgarbi, o São Paulo tem que fugir de quem? Tem uma frase que eu acabei de inventar, que é a seguinte. Daquelas pro caminhão? Para-choque do acabei caminhão? de inventar aqui. Quem quer ser campeão não pode escolher adversário. Essa, Denilson. É que ele é juvena, ele é menos familiarizado com essa frase. Tá ouvindo a coletiva do Abel, né? Tá ouvindo a coletiva do Abel. Diante disso, São Paulo e Flamengo na próxima fase. Na brincadeira da parte. Pra mim tem que evitar completamente o Flamengo, que pra mim é um dos favoritos mesmo estando no pote 2. Né? Não evita mas o não Flamengo. Pode escolher, não pode escolher brincadeira da parte. Mas evita o Flamengo e o Tajeres, cara. O Tajeres é um time que não tem tanta expressão. Com cara também. Mas é um São time. Paulo e Tajeres é um time muito organizado. E ele tá com o São Paulo preso na garganta. E jogando lá na Argentina é um time que dá trabalho e eu evitaria o Tajeres também. Capelanes, eu só vi o seu olharzinho assim, analítico. O que Vou falar pra você uma parada. Tem um pulo do gato aí que pouca gente não. Tem o quê? O Negrão tá de marcação Negrão, com você. pô, me ajuda, Negrão. Você não parceiro. é chato quase. Não, imagina. Tem um pulo do gato nessa história aí. Qual é o pulo do gato? O pulo do gato é o Qual é o seguinte, pulo do gato? o pulo do gato é o seguinte, atenção.
os clubes vão poder se reforçar na próxima janela de transferência. Então, muitos clubes que ainda estão, por exemplo, buscando contratações, esses clubes devem se reforçar. Vou dar um exemplo aqui. O River Plate, daquele de Marcelo Gadiardo, que jogou muito em 2015, 2017... não fez lá grandes campanhas muitas vezes em algumas edições de Libertadores na primeira parte da temporada. Veio a janela, os caras contrataram pra caramba, tiveram dificuldade de classificação e chegaram na decisão e venceram as competições. Então eu fico só imaginando, o clube que conseguir investir de forma correta vai mudar e descaracterizar muito para melhor. Vai descaracterizar um time que ainda está em montagem. Então eu acho que se eu tivesse que pincelar aqui, por mais que o Flamengo não esteja naquele nível de atuação que a gente espera, irmão, Flamengo e o Palmeiras são as duas forças do continente e tem camisa, diferentemente de algumas outras equipes. E tem um detalhe, Chico, eu vou pela contramão da história. E os times que perdem jogadores, como o Palmeiras está perdendo o Endrick, já é notório, já era sabido, está chegando o Felipe Anderson, Dudu está voltando. Mas como é que a gente encara esse outro lado? Que alguns clubes, o Flamengo poderia ter perdido o Fabrício Bruno. Então, mas se tivesse perdido, imagino eu que teria ido ao Copa América, né? O Léo Pereira, enfim, o Fabrício Bruno. Mas assim, Renata, esses clubes que podem perder, pelo menos esses dois aí, Palmeiras, Flamengo, Galo, eles têm capacidade de conseguir ir ao mercado na janela e repor. Mas tem que cuidar também, porque a janela, ela pode servir para o bem ou para o mal, né? Exato. São daqui 2 meses as oitavas, né? Então, você tem que manter uma boa sequência, você tem que estar com uma boa estrutura de time, não pode perder ninguém, tem lesionados. E muda, hein? E vai ser legal também porque talvez com as equipes brasileiras o campeonato nacional possa fazer uma pressão, até porque a gente vai ver o desempenho por aqui e esse desempenho pode ser transferido também para a Libertadores ou Sul-Americana. Bom, e além de tudo isso, um clássico contra o Flamengo no domingo, Pedro. Exatamente, Bruno. Tudo bem? Mais uma vez, um abraço aí para você, Prates, Marra, todo mundo que está sempre com a gente nesse Sport Center. Tem esse clássico agora, Flamengo classificado na Libertadores, tranquilidade nesse sentido, embora em segundo lugar, esperava que fosse em primeiro, mas só volta a Libertadores em agosto. Então é hora de focar totalmente no Campeonato Brasileiro. Também vai ter a Copa do Brasil um pouquinho mais para frente, mas agora é a hora do Campeonato Brasileiro. O Flamengo tem 2 desfalques para essa partida, o Léo Pereira e também o Ayrton Lucas, lesões musculares ali na parte posterior da coxa esquerda, lesões bem parecidas, inclusive tempo de recuperação similar, 15 dias basicamente, que devem ficar fora da equipe. Então o Vinha entra no lugar do Ayrton Lucas e na defesa fica sempre aquela dúvida. Fabrício Bruno, que recusou o West Ham da Inglaterra, não teve um acerto salarial, seria vendido por 15 milhões de euros, o Flamengo aceitou, mas não houve esse acerto. Ele volta à equipe titular, ficou no banco de reservas contra o Milionário justamente por conta dessa negociação, ou a dupla vai ser mantida, Davi Luiz e Léo Ortiz, a dupla que foi bem contra o Milionários. Então cabe ao Tite escolher nesse treinamento de hoje, também amanhã, no Ninho do Urubu. Também o Tite tem que aproveitar esses últimos momentos aí pré-Copa América com os seus convocados, os estrangeiros que o Tite tem, De La Cruz, enfim, Pulgar, também Arrascaeta, Varela, o próprio Vinha também, principalmente uruguaios ali e o chileno, porque eles, depois do clássico contra o Vasco, eles se apresentam às suas seleções e aí é muito difícil que voltem ainda para disputar algum jogo antes da Copa América. O Flamengo até numa tentativa, talvez, de contar com os uruguaios, mas sabe que é difícil essa possibilidade. Enfim, talvez conte com os uruguaios e chilenos, o Pulgar, bem depois da Copa América, só depois, da Copa América. Então fica essa questão aí, tentar utilizar esse time com força total agora, força possível total nesse clássico contra o Vasco, arrancar, quem sabe, essa vitória e depois seguir a toada no Campeonato Brasileiro com vários desfalques, mas o Flamengo já imaginava que os teria nessa sequência de temporada. Lutou para paralisar a competição durante a Copa América. Não foi possível, então vai ter que lidar com esses remendos aí possíveis durante a competição sul-americana que vai ser disputada de seleções nos Estados Unidos, Bruno. Pois é, as Copas param, né? Libertadores para, mas o Campeonato Brasileiro não, pelo contrário, agora com jogos acumulados por causa da paralisação pela triste tragédia no Sul. Prats, nos últimos 5 clássicos, o Vasco não ganhou nenhum, hein?
dos últimos 5. Tá na hora de ganhar, né? 1 empate e 4 vitórias do Flamengo. Tá na hora? Assim, Bruno, o favoritismo do Flamengo se deve muito pela condição que o Flamengo tem de jogar, pelo grupo que o Flamengo tem, coisas que a gente fala aqui diariamente. E o Vasco, essa incógnita de como vai ser o time na primeira impressão do Álvaro Pacheco, eu acho que isso vai para o jogo também. Isso que eu ia perguntar, pode ser tão diferente assim? Eu acho que ele pode ter estudado e ter apresentar algumas coisas inesperadas. Porque a gente chegou a discutir ali aqueles 3 homens de frente ali do Vasco, né? O Verratti, e aí os 2 jogadores de lado, o Payet voltando ao time também. Não sei se ele pode fazer algo tão diferente do que a gente já viu, hein, Marra? Mas de fato também, como é que a gente vai preparar a equipe assim, né? Sem saber o que vem pela frente. Mas dá para ter uma noção. Eu acho que a principal mudança no Vasco é de astral, né? Sim. Não, a principal mudança mesmo, a principal mudança mesmo é essa informação que quem não cuida vai deixar de cuidar mesmo, né? Isso é uma grande notícia, a melhor notícia do fim de semana no Vasco. Os caras vão colocar o Vasco à venda e alguém vai assumir o Vasco, né? Porque aquilo é uma falta de respeito com a história do clube e aquilo tinha que acabar mesmo. Eu acho que agora as coisas tendem a melhorar. Desculpa, Marra, dá até para trocar. Troca uma vitória no Clássico por uma definição dessa questão da administração do clube. Porque é o futuro do Vasco, é o futuro e é o passado. Pessoal, a mídia de todo o Brasil discute o sorteio da Libertadores aí das oitavas, né? Onde ninguém quer pegar o Flamengo. Jogo das oitavas. O Flamengo vai decidir fora, né? Esse jogo não decide em casa, até porque ficou no pote 2. Quem vai para o pote 2 dificilmente vai decidir em casa, a não ser que principalmente das oitavas, ninguém vai decidir em casa, né? A não ser numa quarta de final que você seja um melhor segundo colocado que pegou outro segundo colocado, né? Aí sim você decide em casa. Mas a mídia de todo o Brasil discute porque sabe que o Flamengo está numa evolução. O Flamengo está jogando muita bola, né? E pode crescer mais ainda esse futebol. Ninguém quer pegar o Flamengo, palmeirense, atleticano, São Paulino, ninguém quer pegar o Flamengo, com medo do Flamengo. Vale destacar ainda que o Flamengo vai na janela de transferência se reforçar, atrás de reforços, né? Fabrício Bruno não foi para a Inglaterra, não entrou em acordo com o clube inglês. Os valores, o Flamengo aceitou e tudo, os 15 milhões, só que o salário do Flamengo era melhor, né? Para você ter noção, né? Então o Flamengo está negociando ainda com Michael, com Oscar e principalmente Danilo, isso aí para reforçar o time no meio do ano. Vale destacar que só começa em agosto, né, as oitavas. O Flamengo vai saber já na segunda-feira quem é seu adversário das oitavas. Isso aí já deixa o torcedor menos preocupado, principalmente o Flamengo, né? Eu acho que quem vier é Palmeiras, Atlético, São Paulo, né? Não é que o Flamengo tem que se preocupar com, exemplo, o Palmeiras, não. O Palmeiras tem que se preocupar com o Flamengo, né? Porque o Palmeiras não tá jogando a bola nenhuma. A mídia geralmente passava o pano, a mídia paulista. E parece que agora caiu a ficha, né? Todo mundo sabia como é que o Palmeiras jogava. Um lateral, bola na área. Lateral, bola na área. Uma vez ou outra fazia um gol, ganhava o jogo de 1-0, 2-1. E aí passava despercebido, né? Com a mídia paulista é assim, né? Passa despercebido, né? Aí agora parece que caiu a real, né? Parece que aquele lateral não tá mais surgindo efeito, né? Jogadas ensaiadas de Abel, né? O grande Guardiola, né? E a imprensa paulista diz que Abel é Guardiola. O cara ganhou uma Libertadores em cima do Flamengo. Andreas Pereira quem deu o gol. Ganhou uma Libertadores em cima do Santos. Não pegou um adversário forte naquela competição. Vinha nos grupos um do mais fraco. Só pegando os adversários fracos, oitava, quarta e semi. Na final pegou um Santos, que também é fraco, vamos ser sinceros. Ganhou de 1-0, segundo tempo, 48 do segundo tempo, né? Aí foi os títulos de Abel, né? Aí a mídia glorificando, né? Mas vamos ver, né? Quando pegar aí, eu mesmo sou flamenguista, estou rezando para pegar um Palmeiras e Flamengo logo de cara. Eu quero ver como é esse time de Abel, né? Bola na área, lateral. Tem hora que dá certo, né? Mas não tem hora que não dá, né? O Flamengo volta suas forças aí no domingo, né, contra o Vasco. Jogo decisivo, né, pessoal? Jogo importante, né? O último jogo dos uruguaios antes de se apresentar à seleção uruguaia. De la Cruz, Arrascaeta, Vina e Varela, né?
4 vão deixar o Flamengo, vão desfalcar o Flamengo. Ayrton Lucas está com problema na coxa, uns 20 dias para se recuperar. A mesma contusão de Léo Pereira. Mas o Flamengo tem uma boa notícia, né? Fabrício Bruno não foi, já vai voltar como titular. É um jogador que eu acho que para ele é melhor estar no Flamengo do que no clube da Inglaterra. Até porque é um clube médio, né? E ele não vai ter a mesma visibilidade que tem no Flamengo, né? Sei que muitos vão dizer, o cara tá doido lá. Não, com certeza, né? Vamos ver se ele chega jogando de titular. Vamos ver se ele se adapta ao futebol inglês de cara, né? Aqui no Brasil ele é titular no principal time das Américas. Titular absoluto, jogando bem, com a camisa da seleção brasileira. Vai ganhar mais do que ele ganha, do que a proposta que foi feita. Então o cara quer o quê, pessoal? O cara usou a cabeça, né? Foi esperto, né? Quando chegou o contrato na mão dele, que ele viu ganhando menos do que ganha no Flamengo, ele... Não. Vou para a Inglaterra, não sei se vou ser titular, não sei se vai dar certo. Eu vou ganhar menos. Aqui eu tô na seleção brasileira, melhor clube das Américas, jogando de titular, a torcida gosta de mim, fazendo grandes jogos. Só se for um louco, né, pessoal? Então eu acho que ele fez mais do que certo, Fabrício Bruno, né? E o Flamengo precisa ganhar esse jogo para decolar também de vez no Campeonato Brasileiro, né? Que é um dos candidatos ao título. O Flamengo sempre colocado como candidato ao título, né? E a gente espera que faça uma boa campanha também no Campeonato Brasileiro. O Flamengo é favorito, Libertadores, Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro. Então é isso, pessoal. Quero aqui agradecer a cada um de vocês. Se inscreva no canal Fla News, deixa seu like, compartilhe o vídeo e até a próxima, nação.